é adoração a Deus. Por isso devemos louvar com amor e com prazer. Deus recebe tudo aquilo que nós podemos apresentar com louvor e graça. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa para apresentarmos a Ti, ó Deus, o nosso culto de ação de graças. Queremos Te agradecer pela salvação das nossas almas, Te agradecer pela cura das enfermidades e Te agradecer por estarmos reunidos na Tua casa, Pai, para louvar, glorificar o Teu nome. Que as Tuas mãos se estendem em nosso favor, abençoando a cada casal que está conosco, abençoando a cada família que está conosco, também nos lares, Pai, aonde os irmãos se reúnem para participar conosco desse culto de ensinamento. Esteja com as Tuas mãos estendidas em favor de cada lar que está com as suas portas abertas para louvar e glorificar o Teu nome conosco. Dê-nos um culto abençoado, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Ouve e responde às nossas orações, Pai Santo. Abençoa, Senhor, o louvor que iremos apresentar. Abençoe e usa o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. E aqueles que estão em caminho, traga-os debaixo da Tua proteção, Pai. É o que nós Te pedimos e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Amém. A equipe de louvor. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Com a paz do Senhor Jesus, amém? Agora sim. Vamos adorar nosso Senhor Jesus com os louvores da harpa cristã. Vamos começar com o de número 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e será o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo amarão ao mim, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Cante juntos! Quando enfim chegar o dia
dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu... Só o refrão, quando enfim chegar o dia, cante, igreja. Triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, glória a Deus. Agora o hino 198 da harpa cristã. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa. O Senhor é digno da nossa adoração. Aleluia. Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, mais forte beija-flor, ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos perdi, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desamparas nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei,
noite nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Quero louvar a Deus pelo dia, pela vida e pela oportunidade. Já quero agradecer ao pastor Clementino, toda a diretoria, que nos dá a honra de poder fazer a leitura oficial e a oração. Também agradecer aos pastores que aqui estão e aos obreiros pelo entendimento da necessidade de estarmos aqui na nossa igreja mãe e ouvirmos algo da parte de Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pés. Quero ler um texto da palavra de Deus, que está no Salmo 128. Eu leio, os irmãos simplesmente acompanhem a leitura. Salmo 128, um salmo. Aquele que teme a Deus será abençoado, a sua família. A palavra do Senhor, Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. A igreja diz amém. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, esse salmo tem se cumprido em nossas vidas. Quero fazer uma oração juntamente com a igreja, uma oração de intercessão, e aqui tem um pedido de oração pelo pastor Teófilo, pela irmã Antônia, que está bem enferma, e nós cremos no poder da cura através da oração. A Bíblia diz que a igreja unida, no mesmo propósito, a coisa vai acontecer, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Oremos. Querido e amado Deus, nesse momento rendemos graças ao teu nome, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, porque somos abençoados e agraciados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para prestarmos um culto de adoração ao teu nome, aonde já louvamos, aonde já oramos, e agora nos colocamos nesta noite para juntos intercedermos pelos teus filhos, qual foi apresentado aqui. Ó Deus, visita, usa de benevolência, usa os médicos, e nós estamos aqui reunidos no mesmo propósito, para juntos vermos, ó Pai, o teu operar. Olha, Pai, tenha de misericórdia. A tua igreja nesta noite te suplica a tua bênção sobre esses filhos que foram apresentados e aqueles que não puderam aqui estar. Visita os leitos de enfermidade, usa os médicos, ó Pai. A tua igreja intercede, a tua igreja te suplica, porque nós cremos que tu és o Deus que opera milagre, porque a última palavra vem de ti. Pai, tudo isso nós te pedimos e tudo isso nós te suplicamos, no nome que é acima de todos os nomes, no nome de Jesus. A igreja diz amém e pode se assentar. Paz do Senhor, meus amados. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Vieram aqui para adorá-lo.
Estamos hoje com a Regional 3 para adorar ao Senhor. Já quero convidar as irmãs para se mobilizarem. As regentes estão por aí já? Estão, né, Mirtes? Ou seja, você, né, regente? Então, as irmãs já podem se mobilizarem aqui, subindo aqui. Elas estarão louvando ao Senhor. Enquanto as irmãs se preparam, né, quero avisar aqui a todos os obreiros que domingo agora nós teremos reunião de obreiros a partir das 10 horas da manhã. Então, todos os obreiros estão convocados, tá? Auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, missionárias, líderes de ministérios, esposas e obreiros, estão todos convocados a estarem aqui participando da reunião de obreiros aqui na igreja sede a partir das 10 horas da manhã, né? E será uma grande bênção, tá? Vamos então louvar ao Senhor com as irmãs da Regional 13, logo em seguida os varões também já estejam aí mobilizados para adorarem ao Senhor. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tem
paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos felizes de estar aqui nesta noite. Adore ao Senhor. Ele está aqui. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor. Saímos das nossas casas para rendermos um culto racional. Então adore a Ele. Mande glória para Ele porque Ele gosta. Ele fica contente quando Ele escuta o barulho de glórias, de aleluias. Amém? Vamos louvar? Canta com alegria, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi
Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs, uma grande bênção. Agora os varões já podem aí se mobilizarem para adorarem ao Senhor. Meus queridos, não se esqueçam que ao final do culto a nossa cantina estará funcionando. Aliás, ela já está, né? Então você não esquece de passar lá. Na medida em que você consome os alimentos ali, você está ajudando a assistência social. Então dá uma passadinha lá para que as famílias mais necessitadas possam ser ajudadas. Amém? Os varões da Regional 3, logo em seguida os varões, os jovens e adolescentes.
É o sangue precioso. O sangue precioso de Jesus. É o sangue que te purificou. É o sangue que te lavou. Paulo disse que você não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Aleluia! O sangue precioso de Jesus. Na bacia, no bicai, vai. Oh, libane, subi, levantai. Aleluia! Deus abençoe os varões da Regional 3, uma bênção. Vamos agora ouvir os jovens e adolescentes, já podem se aproximar. Todos os jovens e adolescentes, venham para frente. Isto. Meus queridos, vão se preparando já que no mês de junho, provavelmente dia 17, nós teremos a nossa fraternal. Depois passaremos mais informações, mas já vão se preparando, né, já vão orando. Né? A fraternal é um evento que envolve os campos aqui da nossa região, né? Vai de Guarulhos, aliás, vem de Atibaia, Guarulhos, São José, Itaquá, Arujá, Mogi das Cruzes, enfim, envolve todos esses campos aí e vai ser uma grande bênção. Então, já vão orando e vão se preparando, porque depois passaremos mais informações. Então, jovens e adolescentes, adorando ao Senhor.
Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar.
Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Clame pelo filho de Davi nessa noite. Ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, esse é o meu sonho. Ver a tua glória, viver a tua glória, esse é o meu sonho. Atenda-me. Atende o clamor do teu povo, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, curas. Atende, Senhor. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eu preciso ver, Senhor. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver, essa é a minha chance. Essa é a minha chance.
Amém. Deus abençoe os jovens e adolescentes da Regional 3. Meus queridos, nós vamos agora com a equipe de louvor da Regional. Maurício, cadê o Maurício? Está por aí? Já fica aqui, Maurício. Já pode chamar todo mundo aí, ficar aqui do meu lado, aqui, tá? Já ficar nos microfones. Nós vamos recolher uma grande oferta. E eu queria fazer um apelo, né, a pedido do nosso pastor presidente. A gente precisa ajudar uma pessoa que está aqui nessa noite e que precisa muito da nossa ajuda. Então, eu queria contar com a misericórdia de todos vocês, né, de todos nós aqui nesta noite, né, que nós possamos contribuir. Uma parte dessa oferta vai para esta pessoa, né, ela está passando por um problema muito sério, né, e nós vamos então ajudá-la. Então, eu queria desafiar você a contribuir com generosidade, segundo aquilo, como diz Paulo, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Aliás, eu queria convidá-la para ficar em pé, convidar toda a igreja para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Quero chamar aqui o pastor Walter para fazer a oração em favor daqueles que vão contribuir, daqueles também que não irão contribuir, para que Deus continue abençoando e contribua com generosidade nessa noite, contribua com alegria, sabendo que a sua oferta, como sempre acontece, estará ajudando alguém. Amém? Pastor Walter. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, por Tua infinita graça, meu Deus, neste momento Tua igreja irá ofertar, Senhor. E eu te peço, Senhor Deus, venha abençoar aqueles que, ó Pai, estão desempregados, abre as portas de emprego, abençoa Teu povo de maneira especial, como diz a Tua palavra, o que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia em abundância ceifará. Que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque o Senhor abençoa quem dá com alegria. Assim, Deus, nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Se possível, permaneça de pé para adorar a Deus com a gente, amém? Força ao Senhor. Declare, faça essa oração. Peça para que o céu venha descer sobre a sua vida nessa noite e você possa sair daqui
Aplauda ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Foi feita uma oração para que nós contribuíssemos com uma grande oferta essa noite. Tem uma irmã que está necessitada, precisa de uma ajuda. Então, eu quero agradecer a cooperação de todos vocês. Muito obrigado. E agora que nós estamos preparados para receber a mensagem que Deus tem para nós esta noite, eu convido o nosso querido irmão, pastor Paulo Roberto Barbosa, é meu parente, né? Ele vai nos trazer a palavra de Deus. Fiquemos em oração, orando, para que Deus use como seu instrumento para falar conosco com poder do Senhor. Se exaltação, amém. Se consolação, glória a Jesus. Mas nós aceitamos aquilo que Deus tem para nós essa noite. Com a igreja, pastor Paulo Roberto. Tem o microfone aí? Aí já tem. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu agradeço a oportunidade ao pastor presidente, nosso pastor Clementino, pelo carinho e a consideração, a diretoria e a todos os irmãos. Eu sempre faço uma pergunta aqui para vocês e se tem alguém que está sedento, assim, não pode ir embora sem pregar, pode ser as irmãs também, tá? Não tem problema não. Eu sempre abro essa oportunidade por alguns motivos, né? Primeiro que se der para a gente escapar dessa hora, é melhor. E segundo é porque às vezes tem irmãos sedentos que querem falar, mas eu acho que ninguém se manifestou. Abra sua Bíblia, por favor, a palavra de Deus, e o nosso sermão nessa noite é em Evangelho de João, capítulo de número 9, um texto bem conhecido. Evangelho de João, capítulo de número 9, os versos 1 até o verso 41, então o conjunto da história deste milagre que Jesus realizou. São 41 versos, eu vou ler alguns, e na medida que eu for fazendo a exposição bíblica, a gente vai passando pelos os outros versos. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O versículo de número 35, a seguir diz, Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Meus queridos, depois da narrativa da ressurreição de Lázaro no capítulo de número 11, este capítulo de número 9 é um outro milagre que tem o maior número de versículos, que a história é maior, registrado pelo o autor do Evangelho de João. Claro que com alguns propósitos, como no total
do Evangelho de João, a sua estrutura, respondida no capítulo 21, com o propósito de provar que Jesus é o Cristo, para que as pessoas creiam e tenham vida em Jesus. E a história, o episódio do capítulo 9, ele reforça esse entendimento, ele reforça essa tese que prova Jesus como o Messias. Ele compõe esse conjunto de milagres do Evangelho de João que trata. E dos milagres que Jesus faz, este é um milagre que não dá para negar que foi Jesus que realizou. E o debate aqui visa descaracterizar a pessoa de Jesus de todas as formas, mas é um dos milagres que eles não conseguem descaracterizar, que o próprio Jesus realizou este milagre. Então, primariamente aqui, Jesus está reivindicando a sua autoridade como Messias. Os fariseus e os líderes estavam muito revoltados com Jesus, e esse milagre vai provocá-los ainda mais. Vocês olharam lá no capítulo de número 8, que Jesus veementemente ataca os fariseus, os príncipes da lei, etc. E quando eles questionam Jesus, a sua divindade, o fato dele ser o Messias, e Jesus os exorta, dizendo, vós tendes por pai o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. E eles ficaram muito irados, e quando perguntando se eles conheciam Abraão ou não, e disseram, mas tu nem tens 50 anos e diz que conheceu Abraão, então Jesus disse para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso deixou eles mais irados ainda. Então, quando Jesus opera esse milagre no capítulo 9, eles já não aguentavam ver Jesus por perto, eles não aguentavam. Acho que até Jesus, ele cura esse cego e dá uma escapada, porque Jesus estava sendo perseguido. O capítulo 8 vai encerrar dizendo que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então, Jesus dá uma escapada, encontra com esse cego e cura ele. Então, estavam atrás para pegar Jesus de fato. Então, isso causou mais ira neste grupo. Então, primariamente aqui, esse milagre é Jesus reivindicando a sua autoridade, a mesma que Jesus estava trazendo desde o capítulo 2, das bodas de Caná da Galileia, e mostrando no capítulo 8, ele como o Messias. Esse milagre era impossível de ser reproduzido. Até no milagre da ressurreição de Lázaro, eles tinham uma crença que permeava entre eles, e duvidaram também de Jesus e de Lázaro, e procuravam matar não só Jesus, mas Lázaro também, para dizer que aquilo foi uma farsa. Mas este milagre especificamente não tinha como negar. E eles tentam de tudo. Vocês vão ver aqui o drama nisso, a discussão, os debates que a gente discorre aqui um pouco, exatamente para dar um jeito de que as pessoas não crescem em Jesus, tanto não crescem em Jesus, quanto esse cego, que agora fora curado, também dar um jeitinho de dizer que não era cego, que alguma coisa aconteceu. Então, tudo em torno de descaracterizar o poder de Jesus. Mas quem é que pode descaracterizar o poder de Jesus? Ninguém. É o homem chamado Jesus que fez este milagre, como todos os milagres, e como milagre na sua vida, de você estar aqui, você é um milagre. Então, esse milagre não deixaria nenhuma dúvida acerca de Jesus como Messias. O outro propósito foi mostrar, o autor sagrado, ele mostra que as leis sabáticas, toda a legislação do Antigo Testamento, como o sábado, não iria impedir Jesus de fazer os milagres, ou seja, o fato da lei santificar o sábado não impediria que Jesus operasse. E Jesus mostra isso porque ele diz que o Filho do Homem, até do sábado, ele é o Senhor. Então, ele tinha autoridade para fazer não só no sábado e em qualquer momento. E isso deixou aquele pessoal mais irado ainda, mas o fato de ser o sábado não impediu Jesus de realizar o milagre. Um outro motivo aqui, a condição de cegueira deste homem aqui, de seus pecados, que Jesus vai dizer bem claro aqui, nem ele pecou, nem os seus pais, para que ele nascesse cego, mas isso aconteceu para que as obras de Deus
fossem manifestas nele. Esse aqui é o propósito principal. Tinha um propósito daquela cegueira, tinha um propósito daquele homem ter nascido cego, tinha um propósito para todas as coisas, assim como há um propósito de Deus na vida de cada um que está aqui. Na sua história, Deus tem um propósito sempre maior. Você pode fazer os propósitos que for, mas os seus propósitos, os seus sonhos, os seus objetivos jamais terá sentido se não estiver nos propósitos de Deus. Aliás, são Deus que estabelece os propósitos e diz, olha, vai ser desta forma. Agora, quando nós fazemos o contrário e tentamos encaixar Deus nos nossos propósitos, Ele vai dizer, não, sou eu que mando, os propósitos são meus. Aí Ele pega e coloca você na história dEle, e não é você que coloca Ele na sua história, porque é a história de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Deus faz tudo e coloca esse cego na história de Deus, e não é esse cego que tem os propósitos, ou seus pais, ou qualquer que seja. Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos melhor a vida cristã sem frustração, porque estamos dentro dos propósitos de Deus, na história de Deus, e Deus vai realizar toda a sua vontade. E ainda que nossos planos se frustrem, os de Deus jamais se frustrarão, porque Ele faz tudo para acontecer da forma que tem que ser. Então, essa cura desperta o interesse também daqueles que conheciam o cego de nascença, os seus vizinhos, conheciam e sabiam. Todos os dias os seus pais chegavam e colocavam aquele homem ali, ó, você vai ficar aqui e você vai ser um pedinte. E possivelmente no final da tarde recolhiam ele. Então todo mundo conhecia os seus pais, onde ele morava, e sabiam da vida, e sabiam que ele nasceu cego, porque desde que ele nasceu, era o mesmo ritual de ser colocado ali naquele lugar, para que as pessoas passavam. Isso reforça mais ainda o poder de Jesus em realizar aquele milagre. E mostra Jesus falando que eu sou a luz do mundo. Essa cura provoca divisão de opiniões também entre os fariseus acerca de Jesus. Mas quem é esse homem? É pecador, não é? E o próprio cego que fora curado tem que explicar para aquele grupo de pessoas que, olha, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu não sou mais, eu estou enxergando, isso que é importante. Então, os pais do cego de nascença são interrogados também e ficam até com medo, né? Olha, eu não sei como aconteceu, ele tem idade, vocês perguntam para ele, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga ao testificar de Jesus, o medo que aquele cego não teve de testificar de Jesus. E o próprio cego curado, veja o trabalho que esse cego tem de explicar para aquelas pessoas. O cego curado, é claro, de explicar para aquelas pessoas o que Jesus fez. E, por último, Jesus conduz esse ex-cego, agora que estava enxergando, conduz a versão espiritual daquele fato, das obras de Deus serem manifestas, porque no final Jesus vai encontrar-se de novo com este homem que havia sido curado e então se identificar a ele vai passar então a conhecer Jesus melhor, e conhecendo Jesus melhor, o Jesus que salva, que cura, que liberta, que tem todo o poder, esse Jesus que ele se referiu sendo como profeta, que quando Jesus é apresentado, é o Senhor que é o Cristo, o Senhor, então eu creio, e ele adora ao Senhor. Aleluia, esse é maravilhoso. Então, esse homem cego de nascença, ele cria algumas circunstâncias para esse milagre. Havia nos tempos antigos algumas crenças sobre as pessoas que nasciam debilitadas, cegas, paralíticos e etc. Uma das crenças era que estava sob maldição. Alguns entendiam que essas pessoas poderiam ter pecado no próprio ventre de suas mães. E como é que eles entendiam isso? Eles invocavam o texto lá de Gênesis capítulo 25, quando Isaú e Jacó, eles estavam brigando no ventre da sua mãe. Então, desde pequeno lá no ventre da mãe, eles estavam brigando. Então, eles são pecadores antes de nascer. Essa doutrina invocava isso, que poderia ser no ventre da sua mãe, já nasciam em pecado. Era uma condição. Por isso que os discípulos, baseados nessa crença, nessa doutrina e da maldição hereditária, falaram: quem pecou? Foi este?
Ou seja, ele desde o ventre da mãe ele já pecou, ou ele pecou depois, ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse dessa forma. Então, de qualquer maneira, impossibilitava o quê? Impossibilitava aos olhos dele aquele homem ser agraciado com milagre, porque se ele estava assim, ou ele pecou os seus pais, não importa quem tivesse pecado, ele estava sob maldição e deveria morrer à míngua daquela forma ali. Outra coisa que a crença que pairava ali é que esse cego poderia estar pagando, passando por outras vidas, também a doutrina do karma. Tem até alguns irmãos que seguem essa doutrina, né? Você pergunta, como é que está meu karma e tal, né? Segue essa doutrina, que é uma doutrina mística, uma doutrina cabalística, que significa, do hebraico, é uma lenda, algo místico, que se refere que as pessoas tinham vidas passadas e tinham que passar por aquele processo e ia passando até se aperfeiçoar. Então, eles chegavam no estado de debilidade, de pobreza, de miserabilidade e tinham que passar por esse processo chamado karma. Essa doutrina também, eles tinham, os discípulos também, no próprio João e no próprio Cristo. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens quem eu sou? E eles dizem, o senhor é Elias, o senhor é Jeremias, é um dos profetas. Então, eles acreditavam nessa doutrina da reencarnação. Achavam que Jesus ou João ou Batista estavam passando por esses processos também. Então, essa cura é interessante porque ela vai refutar todo esse conjunto de inverdades, todo esse conjunto de doutrinas heréticas. E é bem verdade que Jesus, ele faz milagres em nosso meio, ele transforma, ele salva, ele faz obras extraordinárias ainda no nosso meio para refutar ainda muitas doutrinas falsas que as pessoas elas creem, ou então algumas coisas que elas deveriam crer e passam a não crer. O certo é que os discípulos estavam ainda rodeados de todas esse conjunto de doutrinas falsas. Há um outro assunto importante nesse texto, é a questão do sofrimento. É porque as pessoas sofrem, elas nascem para sofrer dessa forma, e Jesus ele vai refutar esse aspecto também. O problema do sofrimento pode vir por estarmos aqui neste mundo, pode vir também porque nascemos em pecado, e pode vir também porque Deus ele tem um propósito nesses sofrimentos. Esses sofrimentos podem contribuir para milagres de Deus, e mesmo se não houver nenhum milagre dentro do sofrimento, o sofrimento não significa que a pessoa não foi transformada ou salva, ou seus pecados não foram perdoados, que tem muitas pessoas que estão sofrendo, e elas são pessoas de consagração, são pessoas que fazem a vontade de Deus, mas Deus tem um propósito nisso. Deus pode dar-lhe um livramento ou não, mas Deus não vai ter prazer nessa situação, como aqui não tinha. Então, Jesus não nega que esse homem era um pecador, mas negou que a cegueira do homem tivesse a ver com o problema do pecado. Ele, como Cristo, o Filho de Deus, ele diz isso, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas existe um propósito nesse sofrimento. Então, Jesus deixa implícito aqui a soberana vontade de Deus. Olha, não importa a questão desse homem, os pecados que ele tem ou deixou de ter, ou em algum momento da vida dele aconteceu, não vai impedir as obras de Deus. Está nos soberanos propósitos de Deus. Isso é importante para todos nós. Não importa a sua vida, o que aconteceu no passado, no presente ou no futuro, você está dentro dos propósitos de Deus, da soberania de Deus. Esse capítulo também, ele acende alguns debates teológicos. Quem pecou, ele ou seus pais? Há algumas perguntas aqui, se vocês lerem nesse capítulo 9, 41 versos, vão ter pelo menos umas 15 perguntas. São muitas perguntas em um capítulo só, porque acende alguns debates teológicos acerca do pecado, acerca de Deus, acerca de Jesus ser de Deus ou não, que vai sendo respondido.
Na verdade, eles estavam querendo desclassificar tanto aquele homem como as obras de Jesus. É tanto que eles não estão preocupados em achar Jesus, em interrogar Jesus, em colocar Jesus e aquele homem curado para fazer uma cariação. Eles não estão preocupados, eles querem descaracterizar. Esse homem Jesus passou por aí, a gente não sabe quem é, e esse milagre não é de Deus. Eles queriam de todas as formas fazer isso. E ao que nos parece aqui no texto, é que estava tudo preparado, né? A ideia que nós temos aqui é que estava tudo preparado. Desde a eternidade, Deus fez todas as coisas e já sabia que aquele homem ia nascer daquele jeito, e foi montado um cenário ali. Aquele homem estava ali no momento em que Jesus ia passar, deixou aquele homem cego todos aqueles anos para que ele fosse conhecido de todo mundo, para que todos passassem por ali e dissessem, ele é cego mesmo, deixa eu dar uma esmola para ele, conversa um pouco com ele. Não, ele é cego mesmo. Alguém que conhecia os pais dele, porque eram seus vizinhos, e conversavam com os pais, meu filho nasceu cego e eu coloquei ele ali. Então, todo o cenário montado, e naquele dia, naquela hora, Jesus resolve passar ali com os discípulos, e os próprios discípulos presenciou e disse, mestre, quem pecou, ele e os vossos pais, para já dar mais uma reforçada que aquilo era um estado caótico, não tinha jeito, mas Jesus dá um jeito para tudo, porque ele tinha tudo preparado, como esse dia preparou para nós estarmos aqui, não é em vão, tudo está dentro da vontade de Deus. Então você vai ver que todos esses debates vai contribuir para reforçar que o homem chamado Jesus é um homem que faz milagres e que tem um propósito em tudo. Mas é bom aqui esses debates que é tido neste capítulo, porque eles vão injuriar esse homem, dizendo, olha, nós somos discípulos de Moisés, como se adiantasse alguma coisa, talvez um status sendo discípulo de Moisés, mas ser discípulo de Moisés não os convertia em servos ou discípulos de Cristo e do Deus vivo. Eles acenderam debate sobre Deus ouvir os pecadores ou não, e muitos outros debates aqui. E outra coisa que eles disseram aqui nos versos 32 e 33, olha, desde um princípio nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Mas aqui que está, nunca ouviu falar, mas o cenário estava montado para acontecer naquele dia e naquela hora, e a partir daquele dia, horário, a notícia percorreu e as pessoas passaram a crer que o Jesus, ele ressuscita mortos, ele limpa os leprosos, ele salva, ele cura, e ele cura um cego de nascença também. Para ele não tem dificuldade nenhuma em fazer as coisas. E as respostas de Jesus também dão uma clareza aqui desse propósito de Deus em realizar milagres. E agora chegou o momento do ritual do milagre. O que Jesus faz para operar este milagre aqui? Ele, depois de ter dito que era a luz do mundo, ele cospe na terra, ele faz um lodo, um lodo com a saliva, e ele passa nos olhos daquele cego e disse, olha, você vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquele cego foi e voltou vendo. Que maneira, que cura esquisita. Se eu perguntar para os irmãos, quem quer ser curado, levanta a mão. Vocês vão levantar a mão, aí tá bom. Então vamos fazer um lodinho aqui, uma saliva de gosto, e vamos ungir aí a sua enfermidade. Alguém quer ser ungido dessa forma, com lodo? Não, ninguém? Mas pode ser a pior enfermidade que você tiver, você não vai querer dessa forma, né? Mas foi exatamente dessa forma que aconteceu. E aqui acende-se alguns debates. Será que essa é a forma correta? Se fosse num seminário, por exemplo, numa classe de escola bíblica dominical, ia estar a maior confusão. É a mesma confusão que estava aqui. Porque os debates persistem, a gente deixa o poder de Deus de lado, né, para tentar arrumar uma forma bonita para Jesus curar e fazer milagres, quando ele pode fazer de qualquer maneira que seja a sua vontade. E aqui talvez alguns dizem que este homem também não tinha olhos,
não tinha o globo ocular, e Jesus, naquele momento, fabrica na hora ali um globo ocular e coloca lá e faz o cego enxergar. Outros diziam que as pálpebras dele eram então grudadas desde nascença, e cada um fala de uma maneira. O certo é que ele era cego de nascença, e Jesus, ele cuspiu, fez ali um lodo e untou os olhos daquele cego e mandou: você vai se lavar no tanque de Siloé. E todo mundo viu aquele cego indo. Até ele ia, ele era cego. Mas chegando lá, ele se lavou e ele voltou vendo, para todo mundo ver que ele voltou vendo. Está vendo como o cenário tudo é montado, está tudo certinho, está tudo dentro dos planos de Deus, milimetricamente ali organizado pelo Senhor, porque Deus é um Deus de milagres e Deus é um Deus de detalhes. A sua vida são os grandes detalhes de Deus que se tornou realidade para que você estivesse servindo a Ele. Esse foi o ritual do milagre. Esse milagre causou uma repercussão, e Jesus deve ter provocado essa repercussão aqui, porque Jesus não apenas curava, mas fazia questão de demonstrar as obras do Pai. Em alguns momentos, Jesus dizia: olha, você não diga nada para ninguém, mas não adiantava. E esse homem, o que acende no coração do homem? A repercussão. Os vizinhos daquele homem, visto que ele acende, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Tudo isso que está nos versículos aqui que a gente não leu, mas que vocês conhecem a história. Outros diziam: não, parece com ele. E diziam: como se te abriram os olhos? Agora, curiosidade, né? Como é que aconteceu isso? E aí esse homem foi contar. Veja o trabalho desse homem toda hora, mas ele fazia questão. Ele ficou até irritado um pouco de toda hora contar a mesma coisa. Sabe aquele testemunho que você dá e as pessoas não acreditam? Não, conta de novo, irmão. Mas onde foi isso, irmão? Mas como é que... Você não tinha dinheiro mesmo e aconteceu? Era mesmo essa enfermidade? Irmão, cadê os seus exames? Cadê a radiografia? Sabe aquelas pessoas que não se dão satisfeitas, dá um trabalho desse ficar? Então, dou um conselho para você. Quando você tiver um testemunho, já grava de uma vez, para quando alguém perguntar: irmão, vou te mostrar o vídeo, vou mandar nas redes sociais, para as pessoas verem. Se tivesse isso naquela época, esse homem não teria tanto trabalho. Mas ele fez questão de testificar, e ele até pregou Jesus àqueles fariseus, aos doutores, e lá na sinagoga ele estava dando o testemunho. E o homem disse: olha, o homem chamado Jesus fez o ritual que eu falei para vocês. E aqui a pergunta que eu fiz quando olhei esse texto é: onde Jesus estava enquanto tudo isso acontecia? Jesus curou e parece que ele sai de cena aqui. Acho que Jesus ficou de longe só observando. Vamos ver o que eles vão falar de mim. A impressão que dá é essa, que Jesus ficou esperando tudo acontecer e esperou só aquele homem ser expulso da sinagoga. Quando ele é expulso da sinagoga, Jesus aparece de repente. Está ali, olha... Sou eu, né? Eu vim agora eu vim me identificar. Agora que você creu em mim, agora que você pregou no meu nome, agora que você falou o que eu fiz, agora eu vou me revelar a você. Que coisa boa é crer em Jesus, testificar de Jesus e ser uma bênção para Deus. Mas a ideia que tem é essa. Porque ele teria que explicar quem lhe abriu os olhos, e ele dá testemunho. E o final da história aqui, para a gente passar para as implicações práticas, uma vez que todos vocês têm ciência desse texto, já ouviram várias mensagens, é o testemunho que este homem dá e que todos vão claramente, notoriamente saber. Esse homem era cego, nós sabíamos da história dele e agora ele está enxergando. Quem é o responsável por isso? É o homem chamado Jesus. Bom, esse homem chamado Jesus, ele tem poder para realizar milagres? Ele é uma farsa? Ele é um pecador? E aquele homem que fora curado dizia: se é pecador, não sei, eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. Aleluia. Tem muitos debates que não vão nos levar a nada. Olha, irmãos, não dá para discutir o que Jesus faz. Jesus falou para Nicodemos, não é isso? Que o nascer de novo é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Então tem muitas coisas que nós não iremos explicar. A melhor maneira que temos é nós crermos no Senhor e testificarmos dele, que ele tem todo o poder. E parece que essa é uma das ideias principais, é fazer o nome de Jesus conhecido a todos.
e o final aqui dos versos 34 ao 41, que Jesus encontra-se com esse homem, se identifica a esse homem e ele passa a crer nesse Jesus que o curou, que deu a ordem para ele, porque até então ele não enxergava. Então Jesus faz aquele milagre, certamente ele não olhou para Jesus, ele não conversou com Jesus, ele só ouviu Jesus porque ele era cego. Então, quando ele volta, certamente Jesus já não estava ali, e ele estava ali, né, testificando Jesus, era chamado de um lado para o outro, seus pais e tudo, e ele até então, acho que estava curioso, querendo saber quem é Jesus, até que Jesus, né, que deveria estar por perto, se apresenta novamente a ele, e agora ele vai enxergar Jesus. Como é bom, né? Às vezes a gente passa a vida toda sem enxergar Jesus, nós só sabemos que Jesus fez, que Jesus faz, mas quem é Jesus? Você só está desfrutando de Jesus, mas como é bom ele aparecer para a gente e se revelar a nós, e nós passarmos a enxergar quem é o Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. As implicações práticas aqui, meus queridos, caminhando para a nossa conclusão. Os discípulos céticos, a teologia prática, os discípulos de Moisés, e não de Jesus, podem estar muito equivocados em suas teorias acerca do pecado e do poder de Deus. Porque muitos dizem, né, que os homens jamais serão agraciados por Deus. Eles dizem também que Jesus não tem poder para curar, vai ser por acaso. Isso não é verdade. A Bíblia diz que ele tem poder. Jesus disse, olha, quem crê em mim não só farão as obras que eu faço, mas as farás maiores ainda. Jesus deu poder para curar os enfermos, e isso é feito. Você pode chamar os presbíteros para que sejam ungidos com óleo, e a oração da fé pode sarar o doente. A Bíblia diz também em Marcos capítulo 16 que vocês podem pôr as mãos sobre os enfermos e curar. Então, há muitos textos na Bíblia que falam sobre oração, cura divina e milagres. A Bíblia diz em Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitas maravilhas extraordinárias. Pelas mãos dos discípulos, dos apóstolos, muitos milagres eram feitos na primeira igreja. E vocês aí que são das igrejas em geral, devem ter muitos testemunhos pessoais e testemunhos que Deus curou. Deixa eu fazer essa pergunta, quantos aqui já foram curados por Deus de alguma enfermidade? Levante a sua mão. Graças a Deus, muitos foram. E certamente vocês conhecem pessoas que foram curadas. Então, uma teologia fraca duvida de Deus, discute de Deus, teoriza Deus. Mas uma teologia forte que crê em Jesus e na Bíblia Sagrada acredita que Deus ainda faz milagres. E milagres impossíveis. Não existe qualquer tipo de pecado ou obras, mas na vida de qualquer ser humano, em qualquer etapa da vida, passado, presente ou futura, que seja impedimento para as obras de Deus. O poder de Deus não está limitado de nenhuma maneira, como nesse texto não estava limitado. Quem pecou, esse ou os pais? O poder de Deus não estava limitado, não importa. Ele está sim para que as obras de Deus sejam manifestas. Apenas Deus pode fazer e o seu poder não está limitado aos nossos debates. Outra coisa importante, meus queridos, nessas implicações práticas, não importa os métodos usados por Deus. Ele pode usar fatores que confundem as pessoas, mas não prejudica a realização dos milagres. Podemos ver na Bíblia alguns exemplos que não são regras, mas podem acontecer. As pragas lá no Egito, cada uma foi de uma maneira. Os mergulhos lá daquele general Naamã, no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes. Poderia ser de outra forma, mas foi os 7 mergulhos no Jordão e no último mergulho ele voltou curado. Eu não sei se alguém aqui, para ser curado, Deus fará dessa forma também. A serpente de bronze, a pasta de figos, lembra do profeta Isaías e o rei Ezequias. A jumenta de Balaão, que Deus abriu a boca, também foi um milagre.
Lázaro após 4 dias. Então, Deus tem várias maneiras de trabalhar, a gente não pode pegar e colocar numa forma ou numa forma e dizer, Deus só faz dessa forma, porque quando nós fazemos isso, Deus vai nos surpreender. Aqui, para muitos, provavelmente, Jesus não vai fazer dessa forma, mas não é que ele fez de uma forma tão estranha, não importa as maneiras que Deus faz, ele pode fazer de qualquer forma, porque ele é Deus, e ele não vai pedir autorização para você. Meu servo, como é que você quer que eu te curo? Igual Naamã, não são Abana e Farpar os rios mais lindos, mais puros de Damasco? Naamã, é Rio Jordão mesmo, tá? É Rio Jordão. Deus quer fazer um milagre no Rio Jordão. Bom, então Deus escolhe todas as formas. Você pode ir para Israel e ser curado, mas você pode ficar em Guarulhos e ser curado também. Amém? Ele pode fazer de qualquer forma. O homem chamado Jesus, ele fez dessa forma. Fez lodo e mandou lavar, e ele simplesmente voltou vendo glória a Deus. Há dia e horário certo para Jesus curar? Pastor, mas está escrito na Bíblia, né? Aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Está escrito quem busca a sabedoria. Agora, Deus não tem um horário fixo ali. Ele está presente em todo lugar. Você pode subir ao monte e orar, Deus pode estar presente. Você pode ir numa caverna também, mais baixo da terra, o Senhor vai estar presente. Então, não tem dia, nem horário, nem lugar. Ele tudo pode fazer. Às vezes, naquela reunião de poder, você acha que vai acontecer alguma coisa, não faz. De repente, você vai para cá desanimado e vai dormir, e dormindo mesmo, Deus cura você e faz um milagre, porque Ele é Deus. É só você crer. Isso que é importante. O homem cego ficou muito tempo por ali. Provavelmente seus pais o levaram e ia buscá-lo. E era conhecido dos vizinhos, frequentadores da sinagoga, onde seus pais congregavam e, por medo de ser expulsos, não testificaram de Jesus. Eram tão preconceituosos, né, que mal conhecia o homem curado, os seus vizinhos. Já se parece com ele, né, tentaram evitar. Os próprios vizinhos conheciam o homem quando interrogado pelos fariseus. Se parece com ele, para descaracterizar o poder de Deus. Não precisamos de teoria sobre Jesus, meus amados. Precisamos pôr em prática o poder que ele já deu para mim e para você. Poder no nome de Jesus. No nome dele, ele mandou fazer. O homem respondeu, nisso está a maravilha, que vocês não sabem de onde ele é e nem de onde ele veio, e ele faz essas coisas, independente de conhecerem ou não Jesus, ele tem poder para fazer e para abrir, dar vista aos cegos. Jesus, ele fez dessa forma. O que todo cristão tem que ter em mente nessas implicações práticas aqui, é que existe uma vontade soberana de Deus, e tudo isso está presente nessa passagem. Ela aponta, a vida é como ela é, para que se manifeste a obra de Deus. Então, se você está passando por alguma situação, não importa quanto tempo seja, existe um propósito, mas eu não sei se esse propósito, qual o tempo, ou se vai ser realizado. O certo é que nada é por acaso, como a vida deste homem não era por acaso, Jesus não passou por ali por acaso, Jesus não trouxe os seus discípulos por acaso, Jesus não deixou toda aquela situação acontecer por um acaso. Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de propósito, e os seus propósitos permanecem para sempre, e é isso que nós temos que ter em mente. As pessoas vão passar a vida inteira buscando respostas para o problema do mal, por que isso, por que aquilo, mas no final será sempre, Deus pode até o mal tornar em bem para estabelecer a sua soberana vontade. E é isso que Jó, ele reconhece no seu sofrimento. Deus deu, Deus tirou. Em tudo isso ele não pecou contra Deus, e ele diz que bendito é o nome do Senhor. Ninguém está preocupado em interrogar Jesus. Vocês perceberam aqui? Eles não estão preocupados. Eles querem distância de Jesus, porque eles não queriam conversa com Jesus, porque não seria importante, interessante para ele. Como às vezes nos nossos debates, nós debatemos tudo, mas não chamamos Jesus para conversar com a gente, para dizer o que ele diz acerca do que nós estamos conversando ou crendo.
Mas quando aquele homem foi expulso da sinagoga, quem aparece? Jesus. Aleluia. Jesus aparece ali e conversa com ele. Jesus ficou sabendo que ele foi expulso da sinagoga. Veja que interessante, em 2 momentos. Esse homem cego não podia entrar na sinagoga porque nasceu todo em pecado. Então a sinagoga não aceitava ele porque ele estava marginalizado. Bom, agora que ele não é mais cego, ele está curado, ele pode entrar na sinagoga agora. Não, agora Deus está comigo, então eu posso entrar na sinagoga e dar testemunho, eu posso prestar meu culto. E não é que ele não podia, expulsaram ele da sinagoga, mas Jesus encontrou ele fora da sinagoga e depois encontrou ele quando ele foi expulso da sinagoga. O que adiantou a sinagoga? Sinagoga sem Jesus não tem sentido, aleluia. Mas dentro ou fora, Jesus é o Jesus de milagres que quer ter você por perto, glória a Deus. Para concluir, meus amados irmãos, expulsaram o homem da sinagoga, Jesus chega lá e diz que, pergunta para ele se ele crê e ele adora o Senhor, é a nossa posição também. E o que Jesus espera de nós como seus seguidores, uma vez que tivemos um encontro com Ele, fomos curados e sabemos que Ele tem todo o poder? Simplesmente isso, que você reconheça Ele como Salvador, que você creia nele como Filho de Deus, independente dele curar ou não, mas de saber que a sua vida está nas mãos dele, tudo que acontece com você, de bom ou de ruim, está dentro dos propósitos dele. E você sabendo disso, crendo nele, ele quer uma segunda atitude, que você adore a Ele sempre, como foi cantado nessa noite. É o que Jesus espera dos seus seguidores. Alguns púlpitos, salas de aulas, de escola dominical, seminários, programas, podcasts e a vida de muitos cristãos da igreja em geral se transformaram em grande parte apenas em debates. Incitam a descrença na Bíblia Sagrada e faz com que os cristãos percam a fé teorizando tudo. Mas que coisa mais simples que Jesus faz? Ele demonstra que, olha, as obras de Deus precisam ser manifestas. A gente não precisa conversar muito. Veja que todos eles conversam muito, mas não fazem nada. O final é, tá bom, ó, vai embora. Os nossos debates teológicos às vezes acabam nisso, vai embora. Aí a gente vai embora triste, sem Jesus, sem ser abençoado, sem fé e sem esperança. Mas quando nós temos Jesus, tudo fica diferente. É simples, é só crer nele, crer na sua palavra e no seu poder. Precisamos retornar às pregações sobre fé, milagres, cura, poder de Deus, cura divina. Isso nos faz lembrar que não adianta saber muita coisa ou viver em uma sinagoga por toda a vida se não conhecermos o poder do homem chamado Jesus, esse poder curador. Mesmo aqueles que às vezes alcançam curas, milagres, libertação, passam a vida toda desfrutando, mas esquecem de se encontrar de Jesus e testificar dele. O que vai glorificar a Deus, meus amados, eu aponto aqui, é a cura do cego, não é o método, não é a saliva, não é o lodo, não é o tanque de Siloé, mas é a cura do cego, tá bom? Isso que vai glorificar a Deus, não são os acessórios. E esse ex-cego aqui, encerrando definitivamente, a fé dele é inabalável por Jesus. Vocês viram? Que ele faz tudo para manter que o homem chamado Jesus é que mandou, é que fez, é que curou ele. Ele reforça isso, não importa. Ali ele não tem vergonha, ele quer falar de Jesus. Ele quer falar de Jesus e não importa. Ele aprendeu a ser pregador na hora, pelo milagre. E ele vai debater na sinagoga. Chamam ele, não, chama os seus pais, não é isso, é aquilo. Olha, mas você é nascido todo em pecado, não importa, né? Mas Jesus é pecador, não importa, eu não quero saber se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que ele mandou eu lavar e eu fui, eu voltei vendo, é isso que eu quero saber que ele tem poder e só isso. É só isso que eu quero, mas como é bom, né? Não perder tempo com muitas coisas, mas crer no poder de Deus e ganhar tempo. Então a fé genuína desse homem, olha irmãos, foi feito tantas investidas aqui para que esse homem descresse de Jesus.
e descaracterizasse aquele milagre. Aquele homem estaria curado, mas não conheceria Jesus e não perceberia quem era Jesus. Fizeram de tudo, mas aquele homem manteve a sua fé em Jesus. Sabe de uma coisa? Não deixa nada tirar a sua fé de Jesus. Não deixe nada tirar a sua fé subjetiva, como você crê, como você adora, o que Ele é para você, não importa, não é? Não importa, não é dessa maneira. Se você crê nele, tudo é possível que crê, e esse homem reforça o poder de Deus. Na verdade, todos tentaram desestabilizar. Até os pais dele, ele tem idade, pergunta para ele, a gente não quer nem saber, eu quero ficar na sinagoga sossegado, mas não quero defender a fé do meu filho e nem esse Jesus que curou ele. Percebe? Até os pais, por fim. Mas aquele homem manteve a sua fé. Você foi curado por Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos estar firmes, crendo no homem chamado Jesus, que estava lá, curando aquele cego de nascença, e está aqui no nosso meio. Amém? Vocês crê? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe o pastor Paulo por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações. Quero aqui apresentar a Regional 3, mas antes quero fazer aqui alguns agradecimentos aos diáconos da Regional 3, pelo excelente trabalho prestado aqui hoje, tanto da Regional 3 como da sede. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Que Deus possa recompensá-los. Meus irmãos, também quero agradecer aqui as irmãs, Coral Unido das Irmãs, também a equipe de louvor, também com o conjunto, jovens adolescentes, também os irmãos que louvaram o Senhor. Quero então apresentar aqui a Regional 3, que tem sede ali no Jardim, aliás, no Vila Barros. Tá, vamos começar aqui com a Vila Fátima, pastor Valdir Alves dos Santos e a sua caravana. Olha a Vila Fátima aí, Deus abençoe, viu? Pregou sobre milagre, olha aí que bênção. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Jardim Acácio, o pastor Valdemir Unival da Silva, o nosso aniversariante do dia. Aquele pé, pastor, e a sua caravana. Está ali, ó. Deus abençoe, pastor. Fez aniversário ontem, né? Deus abençoe a sua vida e toda a sua congregação. Jardim Eliane, pastor Samuel Onival e a sua caravana. Só deu Onival aqui, olha só que bênção. Deus abençoe, viu? Abençoe, pastor. Recreio São Jorge 1, evangelista Marcos Roberto com as duas subs, Recreio São Jorge 1 e Vila Julieta e a sua caravana. Pastor Marcos. Opa, só a irmã ali que gritou, Deus abençoe, viu? Parabéns. Recreio São Jorge 2, presbítero Geraldo Querido na sua caravana. Bem comportado, né, pastor? Amém, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Primavera, evangelista Valcineio Olival. Mais um Olival aí, ó. Com as duas subs, Parque Micail e Vila União e a sua caravana. Deus abençoe, viu? Eu gostei do seu Alnério ali, viu? Deus abençoe, viu? Vanderlei Nery. Agora quero apresentar as igrejas que vieram com os obreiros, né? E alguns líderes. Vila Barros, pastor Elias Cordeiro e a sua caravana. Olha só, hein? Se for para ganhar no grito, vocês já ganharam vocês, Deus abençoe. Cabo Sul, pastor José Carlos Rodrigues, a sua caravana. Pastor José Carlos está ali, Deus abençoe, pastor, lá no fundo também, ó. Que bênção. Divinolândia, o pastor Sandro Pirovani está com a sua neta, neta ou neto? Neto, né? Está no hospital, dando assistência ali, então ele não veio, mas falou que mandaria uma boa representação. Onde estão os irmãos, por favor, do Divinolândia? Opa, lá atrás também, Deus abençoe, viu? Não veio sozinha, viu? Graças a Deus, né? Deus abençoe. Santa Emília, pastor Manuel Vicente, a sua caravana.
Pastor Manuel está lá atrás. Deus abençoe, pastor. O senhor e sua esposa. Jardim Silva, o pastor Marcelo está trabalhando, mas mandaria aqui uma boa representação. Onde estão os irmãos do Jardim Silva? Os irmãos? Ali, Deus abençoe. Obrigado. São Domingos, pastor Neemias Oliveira e a sua caravana. Estão ali. Pastor Neemias, Deus abençoe, viu? Pastor Elias, Deus abençoe a sua vida. Todos vieram aí, uma bênção. Meus irmãos, quando vocês forem lá no final, ore pelo o genro do pastor Kleber. Sofreu um acidente esses dias e está na UTI e precisa muito das nossas orações. Pastor, qual é o nome dele, pastor? Abimael. Não esqueça desse nome, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Américo, nosso vice-presidente. Paz do Senhor para os irmãos. Pena que estamos chegando ao final, né? Um culto abençoado, louvores, mas tudo tem o seu tempo, né? Vamos estar se colocando em pé, estaremos orando, agradecendo. Deus que abençoe a Regional 3 aí, juntamente com todos os obreiros que se esforçaram para estar aqui. Os irmãos não esqueçam que domingo nós temos reunião de obreiros a partir das 10 horas da manhã. É isso, né? 10 horas. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede. E, ó Deus amado, este culto que o Senhor nos preparou para estarmos aqui, ouvindo esses louvores, Senhor amado, recebendo, Senhor amado, a Tua bênção. Ó grande Deus, aleluia, neste momento chegou o momento de nós retornarmos para os nossos lares, Senhor. E precisamos da Tua proteção, da Tua ajuda, guarda, Senhor amado. E, ó Deus amado, seja com cada um, ó Pai. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, para todos sempre. Todos digam... Está terminado em nome de Jesus. Cuidado lá nos ônibus, os irmãos dêem assistência lá para as crianças, para os idosos, porque ali é muito perigoso.